Compartilhar conhecimento para ter sucesso no campo. Os produtores rurais do semiárido estão cada vez mais conscientes sobre a necessidade de ampliar os horizontes para acompanhar as exigências do agronegócio. Para isso, é preciso unir as técnicas tradicionais às modernas, usar o conhecimento popular aliado aos estudos científicos para definir culturas ideais para cada área. Nesse contexto, os experimentos agrícolas são uma espécie de termômetro produtivo. É a partir dos testes que são feitas descobertas fundamentais para o desenvolvimento das lavouras. Algumas dessas técnicas nós vamos mostrar no programa Conhecer de hoje. Uva no Vale Jaguaribano Cearense. Campo experimental avança no perímetro irrigado Tabuleiros de Russas. Resultados comprovados. Depois de várias experiências, irrigantes, engenheiros e técnicos que trabalham com a produção de goiaba identificam o manejo ideal para a fruta. De olho no mercado externo, 4 variedades de uma das frutas mais populares do Nordeste são cultivadas no Vale Jaguaribano. O produtor quer descobrir qual delas vai se adaptar à região e ainda atender às exigências internacionais. Desafio picante. Cultivo de pimenta chama a atenção de irrigantes cearenses, que desvendam os segredos de uma das espécies mais apreciadas pelos europeus. Prática consciente. As orientações fundamentais para quem quer investir na produção de pimenta. É preciso ficar atento aos mínimos detalhes. O programa Conhecer está no ar. O empreendedorismo é uma característica fundamental para os produtores rurais que querem consolidar espaço no agronegócio. E hoje, uma das formas de ousar e, ao mesmo tempo, garantir uma margem de segurança nas lavouras é aderir aos experimentos. No perímetro irrigado Tabuleiros de Russas, no Vale Jaguaribano Cearense, áreas são dedicadas exclusivamente às experiências para testar a adaptação e a produtividade antes da implantação nos lotes. Algumas culturas já cultivadas no perímetro também passam por testes. É que as mudanças no manejo podem melhorar o desempenho no campo. Foi o que aconteceu com a goiaba. A cerca de 170 quilômetros de Fortaleza, margeando a BR-116, está um dos mais importantes perímetros irrigados do DENOX, o Tabuleiros de Russas, com uma área total de 10.765 hectares, dos quais 2.539 estão em pleno funcionamento, além de produzir anualmente mais de 12 milhões de dólares em frutas frescas para exportação, como o melão e a melancia. O perímetro também é, na verdade, um gigantesco laboratório, onde são realizadas diversas experiências. A primeira surgiu durante a organização dos lotes irrigados. Ao invés de captar água das margens de algum rio, como acontece em outros perímetros, o Tabuleiro de Russas recebe água do Castanhão, através de um contrato de fornecimento celebrado com a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, COGE. A vazão chega a 0,6 metros cúbicos por segundo. O método possibilitou uma melhoria na qualidade da água e, consequentemente, na qualidade das frutas produzidas pelo perímetro. A poucos quilômetros da entrada principal do Tabuleiros de Russas encontramos seu Luiz Xavier, que trabalha na poda da goiaba da variedade Paloma. Ele faz isso dentro do campo experimental do perímetro, que surgiu passo a passo com a ocupação dos lotes irrigados. O campo possui uma área pequena. São apenas 4 parcelas de 0,25 hectares e em cada uma delas um experimento diferente. O lote experimental instalado aqui no Tabuleiro de Russas já tem pelo menos 2 anos de funcionamento e já foram feitas 4 experiências importantes com frutas aqui nesse lote. Nós estamos ao lado do Klinger, que vai explicar para a gente uma dessas experiências. É exatamente essa que a gente está vendo aqui. Isso aqui é um pé de sapota, na verdade uma variedade do nosso tradicional saputi, não é isso, Klinger? Ok. Diferencia do saputi por ter um sabor menos ácido e ter uma maior resistência, uma maior qualidade pós-colheita. É um fruto que é uma planta que é conduzida, ela é podada, então você vai ter uma copa, vai ter uma formação, uma planta pequena, possibilita a colheita aqui embaixo, diferente do saputi, que é uma planta imensa, e você com certeza aqui tem uma produtividade de 3 a 4 vezes superior ao saputi. Outra experiência importante está sendo realizada com a plantação de 2 variedades de uva, a Benitaca Brasil e a Itália Melhorada,
mas os resultados ainda vão demorar. Quanto aos resultados dos experimentos feitos com a goiaba, esses sim já são conhecidos e estão satisfazendo os objetivos dos engenheiros e técnicos que trabalham com a produção da fruta. No Tabuleiros de Russas, a goiaba está crescendo graças às experiências. Essa variedade é a Paloma, é a variedade que é mais cultivada aqui na região Nordeste, muito produtiva. Ela chega a produzir até 6 caixas de 25 kg por ano em 2 safras. Isso com o preço que nós temos no mercado. Hoje a gente vê essa cultura dentro do Tabuleiro de Russa como a cultura mais promissora. Para o produtor é esse aqui. E que tal a gente dar uma olhadinha de novo no seu Luiz Xavier? Ele continua fazendo a poda da goiaba. É claro, das plantas maiores. E nesse caso, o trabalho aqui não se restringe apenas a uma simples limpeza. Os galhos retirados por Luiz são muito importantes. Eles vão servir para gerar mudas que vão ser plantadas no perímetro. Por isso é preciso encontrar o ponto certo do corte. Não é, seu Luiz? É o galho que está passando do maduro para o verde, certo? Ele no intermediário você corta ele, que isso serve para fazer a plantação, a muda. E dá para identificar sem problema o que precisa ser cortado? Dá para identificar. O engenheiro agrônomo Klinger Dantas dá a explicação técnica para esse tipo de corte. Por que ele é tão essencial para a muda que vai originar uma nova planta? Se tu observar aqui nesse galho, eu tenho uma zona de transição entre a região mais lenhosa e a região mais verdosa. Nessa zona aqui que você vê que é uma zona de transição, é onde eu tenho uma melhor área de enraizamento, que é que eu preciso para fazer a muda, e uma área melhor de brotação. Então eu preciso de uma área de enraizamento, que pode ser essa, e uma área de brotação. A muda ideal, que ele estava se referindo, é essa muda aqui. Aqui eu tenho essa zona que vai ser o enraizamento e eu tenho essa zona aqui que é onde vai sair a nova brotação da nova muda. Das plantas maiores até o viveiro telado de 4 metros de largura por 18 de comprimento. Aqui estão sendo produzidas 8.000 mudas de goiaba que vão ocupar mais tarde 24 hectares do Tabuleiros de Russas. Na estufa, além de água em abundância, as mudas recebem um tratamento muito especial. Elas são colocadas em saquinhos com um composto orgânico e uma substância conhecida como vermiculita. É um mineral que retém 10 a 12 vezes o seu volume e seu peso em água. Então o material que a gente coloca em cima das sacolinhas para segurar a umidade do solo. Então esse é o material que a gente utiliza para manter a umidade e segurar aqui. Eu preciso manter a umidade na faixa de 80% a 85%. Então precisa de uma umidade alta. Nessa região nossa aqui, que a umidade não passa de 30%, nessa situação nós precisamos instalar esse sistema de nebulização. Ele é acionado a cada 2 minutos, funcionando durante 20 segundos, para manter o ambiente úmido, propício ao enraizamento das estaquinhas de goiaba. No próximo bloco, os testes experimentais com variedades de banana e manga no Tabuleiros de Russas. De olho no mercado externo, produtores cultivam várias espécies e estudam cuidadosamente as técnicas de manejo. O Brasil ocupa o 9º lugar no ranking de produção de manga. Ainda assim, a fruta é popular no país, principalmente no Nordeste. Em época de safra, então, não há quem resista à grande oferta em sítios, fazendas, nos quintais das casas e até no meio da rua. Mas dependendo do tipo de manga, dos tratos culturais, ela pode se adequar aos padrões internacionais e conquistar espaço no mercado externo. Essa é a meta de um produtor do perímetro irrigado Tabuleiros de Russas. Ele está cultivando várias espécies de forma experimental para descobrir qual delas vai garantir retorno produtivo e comercial dentro e fora do Vale Jaguaribano cearense. A manga é a segunda fruta testada pelo produtor. As primeiras experiências foram com a banana. Não muito distante do campo experimental, mais uma área usada para testes com outras variedades de frutas no Tabuleiros de Russas. Estamos no lote do seu Rogério Leitão.
Aqui o irrigante descobriu que é bom investir na plantação de banana. Ele apostou em 2 variedades, a Pratanã e a Pacovan. Os resultados foram favoráveis e Rogério já está vendendo para uma rede de supermercados em Fortaleza tudo o que produz. Outro exemplo de experiências que tiveram êxito dentro do tabuleiro de Russas vem do Rogério. O Rogério tem 8 hectares plantados com banana da variedade Pacovan e da variedade Pratanã. Depois de consolidar esse plantio, ele resolveu investir em outras culturas. Plantou abacate e agora está plantando também manga. Num espaço não muito grande, mas suficiente para realizar os testes, principalmente em relação ao solo, Rogério plantou 4 variedades de manga. A manga rosa e a manga coité, frutas consideradas regionais, a moscatel e a Tommy Atkins, voltada para o setor de exportação. Mas será que o Rogério pensa em exportar manga aqui do tabuleiro de Russas? Lógico, porque nós temos que ver o mercado externo, né? Porque o mercado interno pode saturar e você tem que ter uma janela de saída. Então você vai ter que verificar qual é a que está melhor, se é o mercado interno, se é o externo. Logicamente que para o mercado externo você tem que ter uma quantidade grande, né? Mas você vai ter que conhecer principalmente esse manejo, conhecer a variedade, para você não quebrar a cabeça, porque o pequeno não pode fazer experiência, já tem que levar a coisa pronta para implantar. Para mostrar que quer mesmo investir na plantação de manga, Rogério não perdeu tempo. Ele já vendeu as frutas que produziu no espaço reservado para as experiências, um desafio que lhe rendeu a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o mercado interno e assim evitar alguns problemas, como por exemplo a concorrência. Nesta época do ano nós temos a produção de vários tipos de frutas, né? Nós temos o caju, nós temos a manga, nós temos a goiaba, nós temos a banana, nós temos a acerola. Então todas essas culturas concorrem entre si. Mas eu acredito, se a gente quando vai produzir manga, nós temos que produzir na entre safra, para que a gente tenha um produto onde a parte de sequeiro não exista mais, para que possamos ter um preço bem melhor. Do ponto de vista histórico, a plantação de mangueiras no Brasil acontece de maneira dispersa. Na verdade, a manga é uma fruta bem familiar. Ela é encontrada em sítios, fazendas, em quintais de casas e até mesmo no meio da rua. Estima-se que a oferta mundial de manga chegue a 24 milhões de toneladas por ano. 50% do total produzido vem da Índia. A China está em segundo lugar na escala de produção, com 10%. México, Tailândia e Filipinas também estão no topo da relação dos produtores. Apesar de sua extensão territorial, o Brasil ocupa apenas o 9º lugar no ranking de produção de manga, com 3,4%, algo em torno de 830 mil toneladas por ano. Mas isso deve mudar. E essa mudança, garantem os produtores, está sendo puxada pelo próprio mercado. É que é cada vez maior o interesse da cadeia produtiva pelas mangas do tipo exportação. É o caso da variedade Tommy Atkins. Ela é maior que a rosa, por exemplo. Pesa em média 460 gramas, a casca é espessa e o formato oval. A Tommy Atkins é originária da Flórida, nos Estados Unidos, mas aos poucos está chegando a todos os países da América. Se a perspectiva dos produtores estiver correta, a Tommy Atkins tem tudo para dar certo no Brasil. Rogério aposta nisso também. Hoje, a única dificuldade dele está no manejo das variedades testadas no lote. Como todas mantêm suas peculiaridades, é preciso muita atenção para não perder o plantel. Mas Rogério não teme o desafio. Eu pretendo plantar outros lotes e eu não sei como é que a banana vai se comportar ao longo desse tempo. Então você já conhecendo o manejo de outras culturas e sabendo o resultado dela aqui no tabuleiro de Russas, fica mais fácil de você trabalhar, você já parte por uma coisa que já é realista, não vai fazer mais experiência. Então as experiências eu estou fazendo logo aqui. No próximo bloco, mais uma experiência. Irrigantes investem no cultivo de pimenta. A espécie testada é apreciada pelo mercado europeu. E você vai conhecer as principais dicas para quem pretende abrir espaço nas áreas produtivas para a pimenta.
As áreas experimentais do cultivo de pimenta no Vale Jaguaribano cearense estão revelando bons resultados. Os produtores do perímetro Tabuleiros de Russas cultivam a pimenta de duas formas, uma parte em estufa e outra da maneira convencional. O manejo pede técnicas variadas. É preciso estar atento ao solo, à temperatura, às precipitações e até ao espaço entre as fileiras cultivadas. A planta precisa de folga para crescer saudável. Esses e outros cuidados podem garantir uma produção satisfatória e de qualidade. De todas as experiências realizadas no Tabuleiro de Russas, não há dúvidas de que a que mais desperta a atenção e aguça a curiosidade dos produtores é essa. Os pés que se alinham em carreiras contínuas vão dar um fruto difícil de encontrar nessa região do semiárido. Esses são pés de pimenta. Pimenta da variedade Habib, muito apreciada pelo seu sabor nos países europeus. No Brasil, a pimenta é cultivada principalmente em Minas Gerais, Bahia e no estado de Goiás. Nas regiões de clima tropical, o ideal é que ela seja plantada a uma temperatura média de 25 graus e em lugares onde as precipitações pluviométricas variem de 600 a 1.200 milímetros. Com menos chuvas e uma temperatura inferior aos 15 graus centígrados, a planta pode sofrer prejuízo no seu desenvolvimento vegetal. Por isso, nas regiões consideradas mais frias, com invernos geralmente rigorosos, o certo é que o produtor plante a pimenta entre os meses de agosto a outubro. Outras dicas sobre o plantio. Para cada hectare, é preciso 300 gramas de sementes. Uma vez na terra, a semente deve germinar no período de 15 a 20 dias. No Tabuleiro de Russas, o produtor que está apostando na ideia recebe as mudas da pimenta Habib da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Primeiro, as mudas são colocadas em bandejas, onde permanecem de 25 a 30 dias até serem transplantadas para o campo. Depois de transplantadas, a colheita deve acontecer em 60 dias. A planta da pimenta Habib chega normalmente de 80 centímetros a 1 metro de altura no chamado plantio convencional. Mas aqui no Tabuleiros de Russas, os técnicos agrícolas estão trabalhando uma espécie de manejo que pode permitir que a planta atinja até 2 metros de altura. Se você for cultivar no sistema convencional, não fizer condução, não fizer podas nela, ela vai ficar em torno de 80 centímetros a 1 metro de altura. Como nós vamos conduzir a planta, então vamos trabalhar constantemente com podas, então a tendência é ela crescer. E os frutos terão a mesma qualidade? Melhores. É isso que nós estamos querendo, com essa poda, com essa condução, ter uma melhor qualidade dos frutos. Para garantir uma boa colheita, é preciso atentar para o preparo do solo. No caso da pimenta Habib, os técnicos agrícolas que trabalham no plantio usam como adubo compostos orgânicos à base de esterco. A pimenta é plantada em fileira dupla, no espaçamento de 80 centímetros nas entrelinhas e 40 centímetros entre plantas. Esse detalhe é importante, porque permite que a planta tenha espaço suficiente para crescer. Mas é preciso ter muito cuidado com a planta da pimenta Habib. Ela precisa ser podada quase que constantemente. Há uma certa dose de sacrifício. É o que o Edilson está fazendo agora, que é técnico agrícola. Edilson, por que é necessário podar quase que constantemente a planta? Essa planta é uma planta que ela tem um poder vegetativo muito grande e emite muitos brotos laterais, ou seja, ramos parasitas, que é necessário que a gente esteja constantemente eliminando esses ramos. Porque com isso você diminui a área vegetativa da planta, diminui a floração e a frutificação, para que nós tenhamos frutos mais desenvolvidos, maiores, para que atenda o mercado consumidor. E vender a pimenta por aqui mesmo definitivamente não está nos planos dos responsáveis por esse lote no Tabuleiro de Russas. Eles já têm um plantio da pimenta Habib na Holanda. Então por que eles vieram para Russas, no sertão do Ceará? É que a Holanda possui apenas 30 hectares da pimenta Habib. Somente no Tabuleiro de Russas, os produtores querem superar essa marca. Hoje, no país europeu, eles produzem cerca de 120 toneladas por hectare. Aqui, os produtores pretendem começar com 80 toneladas, o que já se aproxima da marca internacional, e projetam uma produção muito maior quando houver a expansão do cultivo. No Ceará, os produtores plantaram parte da pimenta Habib da maneira convencional. A outra parte foi plantada dentro de uma estufa, o que eles chamam de cultivo protegido. Nós estamos querendo fazer esse trabalho para depois fazer essa comparação, entendeu? Na verdade, se valeu a pena a gente fazer esse custo aí, entendeu? Por isso que está essa lá protegida aqui não.
E os 150 mil pés de pimenta Habib trazem esperança não apenas para o produtor que tenta, a partir do Ceará, ampliar as vendas para o mercado externo. Ela deve abrir as portas para quem também pensa em exportar ou produzir pimenta para o mercado local. Essa inovação tecnológica, essa nova cultura chegando, é uma forma de mostrar aos produtores, inclusive os pequenos produtores, o quão é viável os solos do tabuleiro de Russas, né? Geralmente a gente costuma dizer aqui, no tabuleiro de Russas, se plantando tudo dá. Então, essa nova tecnologia, essa nova forma de trabalho que esses técnicos estão utilizando aqui, vai proporcionar uma difusão aos pequenos produtores. Isso é muito importante para a região. Outro benefício da pimenta Habib no perímetro irrigado do tabuleiro de Russas é o treinamento da mão de obra. O agricultor, o funcionário que está trabalhando hoje aqui no lote empresarial, um pequeno empresário, amanhã ele pode estar trabalhando dentro do próprio lote dele, difundindo essa tecnologia, uma nova maneira de plantar, uma nova maneira de cultivar, uma nova maneira de produzir, né? Inclusive a questão da comercialização. Abre-se a mente, né, do agricultor nordestino com relação às novas técnicas, inclusive de comercialização. O exemplo de capacitação vem do agricultor José Joaquim de Oliveira, que veio de Exu para o Ceará. Lá ele trabalhava com áreas de sequeiro, aqui começou a trabalhar com fruticultura e agora está aprendendo a lidar com a cultura da pimenta. José garante que existem diferenças. Esse sistema de poda, de cuidar, tem que ser o máximo mesmo, cuidar bem direitinho. Parece criança, né? Tem que ter, é tratado como se fosse tratasse uma criança mesmo. Cai a tarde do perímetro irrigado de Russas. É hora de encerrar o trabalho por hoje. Hora de nos despedirmos de Edilson, Vandenberg e José. No nosso próximo encontro, com certeza, o fruto da pimenta Habib já terá brotado da planta e passaremos a uma outra etapa da nossa reportagem, a conquista de novos mercados na Europa da pimenta plantada no Ceará. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com a nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.